É com muita alegria, né, que a gente encerra um ano, né? É com alegria. E com a responsabilidade que eu sempre digo para vocês, da gente de trazer sempre algo para que a gente possa pensar. Para que a gente possa não viver um cristianismo rotineiro, mas um cristianismo que sempre te coloque a rever a sua caminhada. Porque nós estamos chegando perto de celebrar o Natal. E nós vamos, às vezes, celebrando o Natal de uma forma rotineira. E se alguém te perguntar, qual é o mistério do Natal? Por que se celebra o Natal? Por que você se reúne para o Natal? Qual é o segredo do Natal? E às vezes a gente fica embaraçado e não sabemos falar. Por que no Natal se tem uma alegria? Mas eu não sei qual é a razão da alegria. Então eu preciso repensar. Por que temos uma motivação para estarmos juntos? Porque enquanto acharmos que celebrar Natal é sentir aquela alegria porque estamos juntos, os irmãos, porque trocamos presentes, porque estamos todos com saúde, celebramos um monte de coisa, menos o Natal. Então eu preciso repensar. Não podemos viver Jesus de uma forma automática, mas isso tem que ter uma razão para nós. Porque somos nós, esse tanto de pessoas aqui reunidas, que seremos as testemunhas desse Deus vivo. Então, quando a gente pega o Evangelho pela ótica de Mateus, e quando ele descreve o nascimento de Jesus, que está em capítulo 1, ele fala, a origem de Jesus foi assim, Maria, sua mãe, estando comprometida com José, mas antes de viverem juntos, encontrou-se grávida por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo, mas não querendo difamá-la publicamente, decidiu repudiá-la em segredo. Mas enquanto ele refletia sobre isso, o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse, José, filho de Davi, não tenhas receio em receber Maria, sua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha anunciado pelo profeta. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que é traduzido Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Palavra da salvação. O nome de uma criança, antigamente, sempre que ele era dado e ele expressava a missão daquele menino. Então, quando Jesus vai ser gerado, José já sabe que ele será chamado Jesus, porque ele vai salvar a humanidade dos pecados. Os antigos cristãos, eles andavam com o nome de Jesus no coração, na cabeça, e sempre repetiam o nome de Jesus, se reuniam em nome dele, rezava em nome dele, tudo que fazia em nome dele. Então eu fico pensando que nós estamos vivendo uma época, que a humanidade nunca esteve tão desorientada, tão sem oriente, tão sem noção do que caminhar. Então, quanto a humanidade está precisando falar o nome da única pessoa que pode nos salvar, da única pessoa que pode pegar a humanidade e dar um norte, pode nos orientar de novo para fazer uma caminhada mais digna de um ser humano, que não está digna. Então, hoje em dia eu fico pensando que mais de 20 séculos depois do nascimento de Jesus, a gente está precisando, como cristão, reaprender a falar o nome dele, reaprender a falar Jesus, com doçura, com firmeza na nossa fé, com o propósito de uma conversão, com o propósito de assumir o nosso testemunho cristão, de falar Jesus com muita propriedade, de ter um coração aberto para dizer, eu creio em Jesus. Não encolher quando fala o nome dele, não se envergonhar, não diminuir o tom, mas, ao contrário, se posicionar quando fala, eu creio em quem? Em Jesus, o Filho do Altíssimo, que também é chamado Emanuel, e que nunca mais, e ninguém no mundo pode ser chamado assim, porque a partir do momento que Deus veio, Emanuel, é Deus conosco, ninguém mais é sozinho no mundo, ninguém mais.
porque agora Deus caminha conosco. Não somos mais solitários, somos solidários. Deus caminha. Para nós que acreditamos, sabemos que por causa de Jesus, a partir de agora, a partir de então, por causa dele, Deus vem até nós para nos curar, para nos proteger, para nos abençoar, para caminhar conosco. Então esse nome Emanuel, esse nome Jesus, ele tem poder. Está escrito que todo joelho deveria se dobrar no céu, na terra e abaixo, porque o nome dele é sagrado e é santo. E como é que nós temos falado isso? Tem hora que a gente precisa relembrar. Como é que eu tenho usado o nome de Jesus? Qual é o significado de quando eu falo esse nome? O que ele me evoca? Ele é o único que podemos esperar a nossa salvação. Ele é o único que nós podemos colocar a nossa esperança. Ele é o único que pode resolver qualquer situação de injustiça que estivermos vivendo. Ele é o único a quem nós podemos recorrer. Ele é o único. É Jesus, a única pessoa que vai nos conduzir. Então, o quanto que a gente precisa repensar esse sentido. E que essa é a grande razão da alegria do Natal. A alegria do Natal, a chave do entendimento do Natal e da nossa alegria é essa, porque hoje nasceu o Salvador. Porque Jesus veio e que a partir de agora não estamos mais sozinhos. E porque não estamos mais sozinhos, essa notícia é para todo mundo. E somos nós os portadores de levar essa notícia para quem está doente, está triste, está desanimado, está desamparado. Deus veio e você não está mais só. Alguém que cuida de você. Alguém que te ampara. Porque é tão interessante como é que Deus surpreendeu todo mundo. Esse mistério desse Deus encarnado, que a gente pensava que Deus poderia vir como um todo-poderoso, vir para poder impor, vir como um teólogo ou um filósofo ou qualquer outra coisa, e ele veio como uma criança. Então, o Natal passa a ser a expressão da ternura de Deus. Você olha para uma criança, é a expressão da ternura. A misericórdia mudou de nome no Natal, chama-se ternura. É Deus que vem. E vem como uma criança. E essa criança, nós podemos fazê-la rir ou chorar, não é? Quando nós olhamos para uma criança, a criança fica procurando o seu olhar para te fazer rir, para dar um sorriso para você. Mas nós podemos fazer essa criança rir ou chorar. Então, quando você olha o nascimento de Jesus pela ótica de Lucas, e que quando Jesus nasce, e que os anjos chegam aos pastores, e fala para eles, não temais, hoje eu vos anuncio uma grande alegria, nasceu para vocês o Salvador. Essa notícia é para todos, essa alegria é para todos. Mas é tão interessante que na hora que vocês relerem Lucas, vocês verão que os pastores tiveram medo da luz, mas não tiveram medo das trevas, onde eles já estavam no escuro. Então que nesse Natal a gente não tenha medo da luz de Deus. Porque às vezes a gente tem medo de quando a verdade vai chegando, quando Jesus vai se colocando muito perto de nós. A gente tem medo dessa luz que vai revelar a nossa vida como ela está, e que vai exigir de nós uma atitude de nos posicionar. Então a gente prefere ficar escuro e ter medo dessa luz. Então a gente se afasta e fala, vou dar um jeito de driblar isso, porque essa luz está me ofuscando, está me dando medo, e eu não está me deixando ver. Então o quanto que é preciso a gente acreditar, né? Não ter medo de que essa luz veio trazer para a nossa vida uma mudança. Que quando vamos celebrar o Natal, nós vamos ir olhar para essa criança e falar, nós podemos recomeçar. Quando eu vejo uma criança, a gente sabe que há um mistério novo ali. Há uma oportunidade da gente chegar perto de uma criança e recomeçar. A criança ela tem uma propriedade única. Ela consegue extrair de nós o que a gente nem sabia que tem de melhor. Começa a conviver com uma criança, você verá quanta coisa você descobre que você é capaz. Por isso somos convidados a olhar para o menino Jesus. Ele é um menino para poder nos ajudar a recriar a nossa vida, a recomeçar a nossa vida. Pablo Picasso fala que o quanto que é difícil se tornar criança. E Jesus fala o quanto que a gente precisa se tornar criança para ver o reino de Deus. Porque é preciso que a gente se aproxime desse Deus menino para Ele nos fazer ter essa infância espiritual, essa inocência espiritual. É preciso querer. Santa Teresa de Lisieux fala, como eu posso ter medo de um Deus que se fez menino por amor a mim? Como ter medo de Deus? Então tem hora que a gente precisa repensar o nosso cristianismo nisso. Como é que tem sido a minha caminhada? Eu caminho com Ele mais com medo de Deus? Ou eu caminho com Ele sabendo que Ele veio, é aquele que veio trazer para a minha vida a certeza de que sou filho do Altíssimo e a certeza e uma esperança de uma eternidade.
Porque o seu caminho com Deus, nos meus lábios e no meu coração, eu posso viver e morrer com esperança. Nós precisamos de colocar Deus dentro de nós, é fazer a experiência de ser amado, não do amor externo das pessoas que convivem perto de nós, mas tomar a consciência que Deus habita dentro de cada um de nós e Ele nos ama a partir de dentro. Então o convite de parar tudo, apesar da correria, apesar que o Natal é um mistério muito maior, é a certeza que a bondade é que governa todas as coisas, é a certeza que o bem vai prevalecer. É a festa da ternura de um Deus, que fez tudo isso por amor. Um amor que a gente não consegue ter dimensão. Então, o quanto que a gente precisa aprender na noite de Natal, que no meio de tanta confusão, de tanto burburinho, de tanta festa, de tanta confraternização, se você parar e olhar lá no meio, às vezes você acha lá no meio, o menino deitado numa manjedoura. É para ele que nós temos que olhar. É para ele que a gente precisa depositar o nosso coração. É para ele que a gente precisa se colocar e falar, me ajuda a recomeçar. Me ajuda a recriar a minha história. Me ajuda, Senhor, eu quero fazer um cristianismo diferente. Eu quero viver uma fé diferente, pura como menino, simples como uma criança, caminhar na sua santíssima presença. Eu quero. A gente precisa olhar para Nossa Senhora e pedir a ela que nos ajude. Ela que teve uma fé e uma obediência incondicional a Deus, incondicional, à proposta de Deus na vida dela. Que ela nos ajude a caminhar e ter uma caminhada mais profunda, ter uma fé mais profunda em Deus, sair do raso da nossa fé, mas mergulhar no mistério, nesse mistério de um Deus que veio para nós. Como diz Santo Agostinho, o céu não podia conter Deus, e esse Deus se encerrou no ventre de uma mulher. Esse Deus que veio ser amamentado por ela, e esse mesmo Deus é que se tornou o nosso pão. Então é ela que vai nos ajudar a viver com mais profundidade, uma fé de mais compromisso, sair dessa infância, às vezes, não é da infância espiritual, mas de uma fé infantil, mas viver com compromisso a nossa fé. E peço tanto a São José, que me dê a mesma disponibilidade que Deus deu a ele. São José, ele não questionou. Todas as vezes que Deus se manifestou a São José, foi por sonhos. Eu fico imaginando como é que a vida dele foi atordoada. Não sabia se casava ou não, se ia embora ou não. Não, José, sua vida vai mudar agora. Você vai assumir, você vai ser mãe, você vai ser pai do Filho de Deus. E ele assume. E quando ele pensa que ele está dormindo, sossegado, levanta, você tem que ir para o Egito. Como? Agora. Com o quê? Deus proverá, vai embora. E quando ele acha que a vida dele está melhor, não, agora você volta para o Egito. José, ele foi um homem que sempre teve que estar pronto a qualquer hora para fazer a caminhada de Deus. E eu fico imaginando que às vezes a gente faz tanto senão para Deus. Eu posso fazer as coisas a partir de quando eu conseguir fazer isso, quando eu tiver tal coisa. Então a gente coloca condições para servir a Deus. José não. José serviu a Deus naquilo que ele tinha, na miséria dele, na pequenez dele, daquilo que Deus pôde contar, com a humildade, com a fidelidade, com a obediência dele e com uma fé incondicional a Deus. Chamou, estou pronto. Vai, José, ele foi, sem questionar. Vai até lá, ele foi. Aonde ele tinha que ir. E nós, muitas vezes, para poder fazer algo que Deus pede, são tantos senões, são tantas cláusulas que a gente pede. Tantas coisas que a gente coloca para fazer ou não aquilo que Deus quer. Então, o quanto que a gente precisa abrir o nosso coração para esse mistério insondável do Natal. Qual é a alegria? Deus nasceu, Deus veio até nós por uma única razão, por amor. É preciso permitir que Deus nasça no coração de cada um de nós, porque Deus pode nascer 2.000, 3.000 vezes em Belém, se Ele não nascer no coração de cada um de nós, o Natal não acontecerá para você. É preciso abrir o coração para que o Senhor nasça. É preciso aceitar viver esse mistério desse amor incondicional de Deus. Querer caminhar como uma criança na mão dele, de mão dada com ele, caminhar com Deus. Como diz Santo Agostinho, que Deus quis vir, né? Deus veio. Deus veio porque o pão precisava passar fome, porque a fonte precisava ter sede, para que a luz pudesse dormir e para que o caminho se cansasse de caminhar. Então é preciso a gente parar diante desse mistério de Deus, que ele é um mistério insondável de amor. E que isso possa preencher o nosso coração de uma alegria, simplesmente porque a partir de hoje não somos mais sozinhos. A partir do momento dessa consciência de Deus,
Alguém caminha conosco. E esse alguém é Deus. Que tem um projeto maravilhoso na vida de cada um. Ver-nos revelar o amor de um Pai. Que Ele possa nos dar a graça, né, de tomar a consciência de ser filho do Altíssimo. De a gente poder avaliar a nossa vida diante dEle e ver aonde que a nossa vida não caminha bem com a dignidade de ser filho. Um Deus que vem na simplicidade, nessa simplicidade. E que Ele consiga encontrar, da mesma forma como Ele não em Belém, Ele não conseguiu lugar para ficar, mas Ele conseguiu no coração daquela mulher, de Maria, um aconchego, que a gente também possa ser um lugar para que Deus possa habitar, de verdade, de verdade. Que a gente possa querer pronunciar esse nome com a doçura que esse nome merece. Entender que Deus, que a festa do Natal é a festa da maior ternura que o mundo já conheceu. Deus se fez pequeno para que a gente pudesse chegar até Ele, porque senão como chegaríamos até Ele? Como poderíamos nos aproximar de alguém grande, mas de alguém pequeno, de uma criança, na fragilidade de uma criança, nós podemos ver a nossa fragilidade, podemos ver a nossa pequenez. Ele se encerrou ali para nos revelar tantas coisas. Então é preciso pensar nisso, é preciso pensar nessa grandeza desse Deus. Eu quero encerrar com um poema de Santo Agostinho, para que a gente possa repensar o nosso Natal. Que a hora que a gente pensar no nome dele, a gente pense antes de pronunciar. E que a gente possa ter uma doçura e um amor incondicional na hora de falar esse nome tão doce para nós, que nos evoca quanta coisa de boa tem. Que o nome de Jesus não tem nada de ruim para nos evocar, apenas a bondade, a doçura e a misericórdia. Um Deus que veio nos revelar quem é o Pai, não é? Porque se hoje eu posso, nunca ninguém viu o Pai a não ser Jesus, mas se eu tenho medo, como é que Jesus, se eu lembro de Jesus como Ele acolhia os pecadores, eu posso lembrar de como é que Ele vai me acolher? Se eu sei como é que Ele cuidou dos doentes, eu sei como é que Ele vai me acolher na minha miséria. Então é só olhar para Jesus e ver as atitudes de Jesus, nós sabemos como é que é o Pai que Ele veio nos revelar. Então eu queria encerrar com um poema bem lindo de Santo Agostinho. Santo Agostinho fala desse mistério adorável do Verbo encarnado e que ele faz uma meditação junto com a Nossa Senhora e fala: junto a vós, ó Virgem Mãe, ficamos a pensar, diante da manjedoura, de onde jaz o menino, para partilhar do vosso mesmo assombro diante da imensa condescendência de Deus. Dai-nos vossos olhos, ó Maria, para decifrar o mistério que se esconde nos frágeis membros do Filho. Ensinai-nos a reconhecer a sua face nas crianças de toda raça e cultura. Ajudai-nos a ser testemunhas credíveis da sua mensagem de paz e de amor, para que também os homens e as mulheres da nossa época, marcada ainda por fortes contrastes e incríveis violências, saibam reconhecer o menino que está nos vossos braços, o único Salvador do mundo, fonte inesgotável da paz verdadeira, que no íntimo é o que anseia cada coração. Eu desejo que cada um de nós aqui, que cada família reunida, que a gente possa levar para as outras pessoas que ainda não entenderam esse mistério, que acham que o Natal encerra uma tristeza. Mostre qual é a chave da alegria do Natal. A alegria do Natal é porque Deus está conosco. Nós temos o Emmanuel que caminha conosco. E que no ano de 2018, a gente possa desfrutar da consciência de que a gente caminha todos os momentos da nossa vida na presença do Altíssimo. E que a gente tenha um ano abençoado, de saúde e paz, na presença daquele que sempre nos reúne porque nos ama. E que, se for da vontade dele, que em fevereiro a gente recomece. Um Feliz Natal e um ano novo de saúde e paz. João capítulo 6, versículo 30. Então lhe perguntaram: que sinal realizas para que vejamos e creiamos em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes pão do céu a comer. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu
e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Esse trechinho é um trecho tão encantador, porque é um trecho de uma história de amor. Quando a gente lê todo o capítulo de João, que tem todo o discurso do pão, nós vamos ver que em cada trecho Jesus chama atenção para uma coisa. Mas nesse trechinho aqui, ele chama a atenção da gente para olhar para um ponto. Vocês perceberam qual é o ponto que Jesus nos chama para olhar? Ele nos chama para olhar para o Pai. Esse trechinho é do Pai. Por isso que eu estou falando com vocês que é a história de amor, né? Que Deus nos fez. Ele fala: em verdade, verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Quem é o verdadeiro pão do céu? É Jesus. É Jesus, aquele pão que Deus imprimiu o seu amor, imprimiu o seu sinal e mandou para nós. Foi nele. Então, a Eucaristia, ela é um dom de Deus para nós, é um presente para nós. A Eucaristia é um prolongamento, uma extensão da encarnação. Olha como é que Deus é cuidadoso, né? Ele nos cria para viver uma vida de amor. Olha para nós na vida. E aqui o povo fala com ele: lá, deu de comer para o povo lá no deserto. Que deserto é esse, gente? Deserto é a nossa vida. A nossa vida é tão carregada, às vezes, de solidão. Às vezes, com tanta ausência de alegria. Tem gente que caminha com tanta aspereza pela vida. Tem gente que caminha com tanta dor. Tem gente que caminha que nem sabe se o caminho está certo. Vive uma incerteza louca do caminho. Deus olha isso. Ele ficou olhando para aquilo e falou: se eu der só a lei para esse povo, se eu der só a palavra que alimenta, esse pessoal pode correr o risco de não querer continuar, de desanimar, de desistir do caminho, de achar que não dá conta mais, ou então de ser tentado e de também a gente fazer um bezerro de ouro, não é? E adorar o bezerro de ouro. Ele falou: eu tenho que mandar um alimento para os meus filhos. Por isso que Ele nos manda o pão do céu. É para nos alimentar. Né? Ele faz com que o amor dEle seja derramado no mundo através de Jesus. Né? É Jesus que se faz completo amor por nós e que vem nos alimentar. A gente ainda não tem noção do que significa isso. A gente pode ser alimentado a cada dia por Deus. Ele mesmo é o seu alimento. Será que a gente tem ideia disso? Temos não. Por isso que tão poucos levantaram a mão ainda. Ainda, porque com a minha insistência eu acho que nós vamos encher muita igreja, não é? Mas é porque talvez a gente não tenha tomado noção do que significa ser alimentado por Deus a cada dia, a cada manhã. Então, se vocês olharem hoje a humanidade, se vocês olharem, é triste olhar, porque parece um rebanho que não sabe para onde vai. Então, as pessoas têm mais ou menos um pico, que sai todo mundo junto, e está todo mundo espremido no trânsito, não é? Seja no seu carro, seja no metrô, seja no ônibus. Vai todo mundo correndo para alguma direção, vai comer mal sob todo aspecto, ou porque alguém fez alguma coisa, ou porque leu alguma coisa. Então, o que leu no jornal, o que alimentou, é ruim, e é o que todo mundo faz ao mesmo tempo. E depois todo mundo volta para casa mais ou menos nos horários fixos. Mais ou menos, porque a grande multidão está mais ou menos no mesmo horário. Volta para casa vazio de si mesmo. Então a proposta de Jesus, ela é maravilhosa. Porque Ele fala: aquele que crê em mim nunca mais terá sede. A nossa fé em Jesus sacia a nossa sede. Qual é a nossa sede? É a sede de vida. E só Ele tem a vida verdadeira. Só a nossa intimidade com Jesus sacia a nossa fome. E é só isso. Porque no fundo, qual é a grande fome do ser humano? A fome de ser amado. É a fome de amar e ser amado. Pode pensar em tudo isso que eu estou falando com vocês. Se no fundo, aquela angústia que o ser humano tem, que às vezes quantas pessoas você vê buscando na comida aquilo que está carente.
Quantas vezes a criança no consultório, naquela compulsão com comida, fala com a mãe, vamos parar e pensar. Será que não tem ausência? Porque não é possível alguém terminar um grande prato de comida e falar, tenho fome. Fome de quê? É o que a gente pergunta. O que está te faltando? Por que você está compensando no doce? Então é o afeto, é sempre o açúcar? Né? Mel da nossa vida é Jesus. Não é a caixa de chocolate que vai nos engordar. A gente pode comer um, né? Mas tem gente que não consegue parar em um. Né? Pós-Páscoa foi um desastre com peso, porque teve nem comer 6 ovos de chocolate. Né? Então, o que está faltando? Aonde está a nossa fome? Fome de quê que você tem? É fome de ser amado, fome de ser reconhecido, fome de ser desejado. Então Jesus ele tem uma proposta que é uma proposta audaciosa, porque vocês não têm consciência ainda da riqueza inigualável que está escondida dentro de vocês. À medida que vocês forem convivendo com Jesus, a cada dia, que vocês forem convivendo com Ele, Ele vai revelar isso. Ele vai mostrar que dentro de cada um de vocês tem um Filho de Deus escondido, que vocês não sabem. Então, porque vocês não têm a consciência que são filhos do Altíssimo, vocês vivem ainda muito de migalha e não aproveitam desse amor abundante que é o amor de Deus por nós. Tem gente aqui que nem experimentou ser amado e fica carregando assim tanto vazio dentro de si. Então Jesus quer mostrar, não é? Isso é audacioso, que ele fala, vem cá, eu tenho uma proposta diferente para você. Eu quero revelar dentro de você o ser que está escondido. Aquilo para que você foi criado, que destino você foi criado que você não está sabendo. E você está vivendo com uma vida muito mais ou menos, uma água de chuchu muito rala. E achando a vida ruim. Porque você não descobriu o verdadeiro sentido da sua vida, que eu vou te revelar, se você quiser. À medida que você chegar pertinho, eu vou fazer crescer em você quem você é. E você será uma pessoa, um homem, uma mulher consciente daquilo que é. E porque você é consciente, você é forte. E o mundo não mais te terá. Porque o mundo não mais poderá ter nenhuma importância para você. O mundo não conseguirá mais te pegar. Porque, na verdade, agora você é livre. Você tem consciência daquilo que é. E nada mais te seduz. Porque aquele que anda na luz, aquele que já descobriu a luz, as trevas não pegam. Aquele que já viu a luz, já sabe exatamente distinguir os valores. Sabe o que é realidade, sabe o que é sombra. Então o mundo não tem mais poder sobre aqueles que já têm consciência que é filho de Deus. Enquanto o mundo ainda te seduz demais, te perturba demais, você ainda não tomou consciência de quem você é. Por isso tanta coisa aflige sua alma. Ah, o dia que entendermos o que significa isso aqui. Eu sou o pão da vida. Mas é porque a gente também aproxima da comunhão, a gente não tem muita noção de nada. E a gente fala, vou comungar, vou participar da comunhão. E a gente acha que comungar significa comum união. Está errado. A raiz não é essa, é comum e a tradução significa missão. Então, quando eu comungo, eu passo a ter a mesma missão de Jesus. Então, por isso, Deus nos dá a Eucaristia, e a Eucaristia nos leva de volta ao Pai. Porque se a gente tivesse essa consciência, que à medida que eu comungo, eu passo a ser para o Pai o mesmo Filho dele, unigênito. Nós não poderíamos nunca mais ter acesso ao Pai. Nunca mais teríamos acesso a esse mundo divino se não fosse Jesus. Ele é a fenda na rocha. A humanidade que Ele tem conosco, a semelhança dessa humanidade, e a divindade que Ele divide com o Pai, é que nos permite que Ele seja o mediador. Ele é humano conosco, divino com o Pai. Então Ele fica lá e cá, Ele nos leva ao Pai. Nós entramos na rocha lá para ver o Pai, junto com Ele. É atrás dEle. É com Jesus, Ele que nos conduz ao Pai. Então quando a gente comunga, a gente vai fazer a mesma coisa que Jesus. E o que Jesus fez? Total obediência ao Pai. Então a gente deveria repetir em cada Eucaristia a seguinte frase: eis que venho para fazer a vossa vontade, com prazer. Eis que venho, meu Pai, para fazer com prazer a vossa vontade. E a vontade é a obediência ao Pai, a obediência ao projeto de amor que Deus tem para nós. E obediência a Ele, porque se eu recebo do Pai
a palavra, se eu recebo o amor, se eu recebo a alegria, o que eu tenho que fazer com ela? Dar para o irmão. Então, por isso que eu repito a missão de Jesus. Então, cada Eucaristia é aquela que vai me transformar também em pão. Vocês já pensaram nisso? Que nós vamos ser consumidos? Tem gente que fala, não, Filão, não quero saber disso não. Quero continuar cuidando da minha vidinha. Se você achar que deve cuidar só da sua vidinha, você não pode entrar no processo de Jesus. Porque Jesus, em cada Eucaristia, ele é obediência completa ao Pai. Porque Ele se entrega completamente a nós, sem nenhuma restrição. Sem nenhuma restrição. Isso é belíssimo. Nós é que restringimos. São Paulo fala assim na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, ele diz, sabe por que no meio de vós tem tanta gente doente? Tanta gente fraca, tanta gente que está débil, como diz São Paulo, porque se aproxima da Eucaristia sem a consciência de quem se aproxima. Você prestar atenção nisso? Se aproxima da Eucaristia sem saber que se encontra com o verdadeiro Deus. Realmente é muito mistério. A gente saber que naquele momento você recebe o mesmo Jesus que andou lá na Galileia. Aquele que ressuscitou Lázaro. Aquele que andou para todo lado. Aquele que fez tanta coisa linda. Ele que vem ao nosso encontro. É belíssimo ver o que Deus Pai fala para Catarina de Siena, quando Ele fala sobre a Eucaristia para ela. Ele fala, Catarina, isso aqui parece pão. Ele tem cheiro de pão, Catarina. O paladar é de pão. Mas você, Catarina, isso pode enganar, a Eucaristia pode enganar os sentidos, mas ela não enganará a sua alma. É Jesus quem você recebe, vivo. É um mistério. A gente nele e ele em nós. É um mistério de amor. Por isso que eu estou falando que isso é uma história de amor. Você imagina que delicadeza de um Deus que quer caminhar conosco, porque quando o nosso coração está arrasado, quando ele está rasgado, é Ele que vem como cirurgião e costura. Só Ele pode restaurar o nosso coração, quem mais pode? Mas ninguém. Nós como médico podemos dar remédio, psiquiatra pode tentar, psicólogo pode tentar. Quem conserta o coração? Quem costura o coração? Só Deus. Tem dor que é só Deus. Tem momentos da sua vida que é só Ele. Então Ele falou, mas eu preciso caminhar com esse povo que eu amo. Cada filho que eu amo. Então Ele caminha conosco. Como é que Ele pode caminhar conosco? Ser presença. Ser o sustento. Ser aquele que diz no nosso ouvido, não tenha medo. É aquele que fala, coragem. Vamos lá, eu estou aqui. Quem pode dizer isso? É Jesus. E Ele faz isso a cada dia. Mas nós recusamos. Nem 10 aqui levantaram a mão que estão aí na missa hoje. Nem 10 aqui hoje foram alimentados pessoalmente por Jesus. É de chorar. Porque é uma história de amor. Se Ele não cobra. Ele quer participar da sua vida e quer te pôr de pé. Ele quer te fazer de você aquilo que Ele criou quando Ele te sonhou. Ele tem uma imagem original de nossa, que nós não permitimos que aconteça. É Ele que quer vir do nosso lado. E está aí para nos dar a vida eterna. Elias, quando estava caminhando e cansou, deitou debaixo da árvore e falou, agora basta, estou cansado. E quantas vezes na nossa vida a gente fala com Deus, basta? Não quero mais. Não dou conta mais. Estou cansado demais. Não dou mais conta. E aí Elias dormiu. Chegou o anjo, acordou Elias, falou, vamos? O que ele viu? O Elias estava cozinhando um pão em cima das brasas. Falou com ele, come. E Elias caminhou 40 dias. Vocês acham que esse pão era de trigo? Claro que não. Como é que ele iria caminhar com um pão de 40 dias? Com uma refeição ele caminharia 40 dias? Não caminharia. Percebem? Quem é que quer caminhar com você? Quem é que quer saciar a sua fome, a sua sede? Quem é que quer ver os seus desejos mais, que eles estão mais escondidos, aquilo que você mais deseja na sua vida, saciado? Quem é que quer te ver completamente feliz e realizado? Só um, Jesus. O que nos impede? Talvez porque ainda não conscientizamos, não é? De quem é Ele, né? De quem é aquele que quer caminhar conosco. Quem é que é o único que pode vir até nós e saciar essa fome? Como é que o Pai preocupa com cada um de nós, que sabe por que você chora? Só Ele sabe. Só Ele sabe o que te angustia. E é só Ele.
e que fala que tem um remédio. Vocês imaginaram de que nós tomarmos consciência? E eu digo a Ele a cada manhã, que presente o Senhor me dá, que privilégio eu tenho de receber como primeiro alimento do meu dia o Senhor. Isso é um mistério. E eu assumo para vocês que se eu não recebesse Ele diariamente, eu já tinha desistido da caminhada. Não é fácil. Assumir o CTI todos os dias é para desistir a cada dia. Viver a dor, igual foi semana passada, de tanta perda, é de sentar e chorar. E eu sentei com ele várias vezes e falei, amigo, vamos acabar com essa história? Vamos parar? Chega, estou cansada. Semana passada fui eu que falei isso com ele. Falei, Gê, estou cansada, amigo. Está difícil. Está duro, é muita dor, é muito sofrimento. Não é brincadeira o dia inteiro falar com as pessoas, coragem, creia, o Senhor está aqui, o Senhor fará, o Senhor é nosso Deus, Ele não desanima, Ele caminha conosco, porque nós ainda somos muito lentos. Nós ainda não tomamos posse das coisas de Deus, não é? Daquilo que somos. Então, durante todo um dia, a gente encontra tantas pessoas desanimadas, abatidas, sem energia nenhuma. Eu olho para as pessoas, igual ontem eu olhei, tantas pessoas que eu abraçava e falava, você precisa de oração, você precisa encontrar quem é seu pai, você precisa se descobrir, para que você viva de novo. Quem vem nos alimentar? Ele, em pessoa. Ele não manda um substituto. Tomem consciência disso. Que é o Pai que nos dá esse presente. Para que a gente possa viver na dignidade daquilo que fomos criados. Somos filhos do Altíssimo. Não vamos deixar isso passar. Vamos assumir e dar graças ao Pai por esse presente. Porque o dia que estivermos em Deus, eu fico imaginando, tomarmos essa consciência, o que mais vamos desejar? O que mais vai nos afligir? O que mais? Isso é quando você estiver completamente abandonado nele. A irmã Faustina, quando estava angustiada, chorou porque não poderia ir à capela comungar, porque ela estava doente. Jesus entrou no quarto dela e falou, por que você está chorando, Faustina? Ela falou, porque eu não poderei comungar. Por uma semana estou de repouso, estou doente. Chore não, Faustina, eu mandarei um anjo trazer a Eucaristia todos os dias para você. E assim foi. E nós que temos perna, temos carro, temos tudo, temos Ele à disposição, recusamos. Por quê? Porque não temos consciência. Olha, o dia que tivermos consciência, esse mundo estará transformado. Porque é Ele que é a nossa energia, que é a nossa força e a nossa luz. É Ele que vai mostrar todos os caminhos, é Ele que vai nos direcionar, é Ele que vai falar, vai por aqui, meu filho, faça isso, nós vamos ter um contato tão próximo, tão íntimo, não é? Nós vamos sentar com Ele, conversar tanta coisa. Você imaginou o que é ser alimentado por Ele a cada manhã e se colocar à disposição do Pai? Você imaginou que dia você terá? Então, a igreja hoje repete conosco aquilo que o anjo falou para Elias. Todos os dias a igreja repete para nós a mesma coisa que o anjo falou para Elias. Come e caminha. Já pensaram nisso? Que todos os dias você tem esse convite? Come e caminha. A vida está difícil, a dor está grande. Por que não está conseguindo caminhar? Porque está mal alimentado. Se você não faz sua refeição direito, o corpo fica fraquinho, não dá conta de nada. Se você não alimenta a sua alma, você não consegue andar, você se arrasta. E os problemas te consomem, te enrolam. Depois você já está tão enrolado, tão envolvido, que você não sabe onde é que está a ponta da meada. Então é por isso que você vai vendo as pessoas adoecendo, entrando num ciclo. Porque a doença maior está na alma. Eu falo, mas por que você está doente? Tanta doença, porque você não está alimentado. Você está mal alimentado, está alimentando de coisas que não te levam a lugar algum. Às vezes eu chego lá na igreja de manhã e vejo pessoas assentadas na porta da igreja, lendo o super. Mas ninguém entra para escutar a palavra de Deus. Eu falo, Jesus, presta atenção. Presta bem atenção. Eu vou pôr essa pessoa para dentro. Não é possível isso. Como que em vez de escutar a palavrinha, tem uns que andam na rua e tem que se tropeçar, ser atropelado lendo o jornal. Só tragédia. Vai chegar no trabalho como? Na tragédia. Qual palavra de esperança vai carregar naquele dia? Nenhuma. Mas você imaginou o que é escutar isso aqui hoje de manhã e falar, eu sou o pão da vida? Se você alimenta-se de mim,
eu sou aquele que te sacia e você não terá fome. Imaginou o que é poder ouvir isso e falar, eu tenho um Deus que cuida de mim, que me alimenta e que caminha comigo? E é por isso é um presente, não é? É uma vez por dia. Todo dia ele se põe como alimento, gente. Todos os dias ele se põe disponível por amor. Então ele fala, o que eu quero de vocês? Que a hora que vocês receberem isso, não guardem isso para vocês. Abram a mão e dê para o seu irmão aquilo que eu te dei. Não guarde só para você, mas dê para o irmão o amor que eu te dei. Dê para o irmão a palavra que eu te dei. E dê para o seu irmão a alegria que é minha, que ela não é sua. Porque a turma que é de Deus é um povo diferente, né? Povo animado. Que dificuldade tem na vida para nós termos Jesus? Hein? Só cutucar ele e falar, presta atenção. E ele presta. E as coisas abrem, as coisas resolvem. Tudo ele dá um jeito, não é? Hoje eu falava com ele no carro, corri tanto para chegar aqui que vocês não têm ideia. E eu falava com ele, Gê, um dia nós dois vamos rir tanto. Nós vamos sentar, mas nós vamos dar risada demais, porque a gente corre, ninguém crê. Ninguém crê. Quem me vê chegando fala, não, tão descansada, né? Só Jesus sabe. O que a gente correu para conseguir chegar, não é? Mas é ele que eu falo, corre aqui, Gê, vai lá ali, vamos ali. E é ele mesmo o dia inteiro, mas se não fosse a certeza desse alimento, não daria conta. Então hoje eu quero encerrar com essas palavras de Elias. E quero quase exortar vocês. Come e caminha. Porque todo aquele que come este pão, nunca mais terá fome. Todo aquele que come, nunca mais verá a morte. Teremos a vida eterna. E Deus, nosso Pai, que nos ama, nos ressuscitará. Para mim é uma alegria ver a igreja quase toda já sem máscara, né? Que alegria ver a vida voltar, né? Que alegria ver as pessoas a gente poder ver os sorrisos dos outros, né? Que alegria, né? Isso para mim é um presente. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre o Evangelho de João, capítulo 21, que foi lido domingo. Todas as vezes que a palavra de Deus for lida, gostaria que vocês prestassem muita atenção, para que a gente começasse a aprender, familiarizar com essa palavra, não é? Então vocês prestem atenção no trecho aqui que nós vamos ler. Quando Jesus se manifesta para os discípulos às margens do mar de Tiberíades, né? Essa é a cena, né? O que acontece é que Jesus tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha aparecido algumas vezes para os discípulos. Mas vocês imaginem, esses homens, eles eram pescadores, Jesus apareceu, fez uma proposta, mostrou coisas, eles viram coisas, falou palavras que ficou, como diz Pedro, aonde iremos, Senhor, se só Tu tem palavras de vida eterna. Então eles viveram tudo isso, eu fico imaginando cada milagre, cada coisa, cada conversa, né? Viveram colado nele 3 anos. De repente eles veem Jesus morrer, vê aquela loucura da cruz, vê a ressurreição, os acontecimentos, morreu, ressuscitou, eles não conseguem compreender. Jesus aparece, mas eles ficam desorientados. Vocês imaginem o que é poder viver com Jesus durante 3 anos, assim, colado. E de repente, aquele que dá o rumo, aquele que é a palavra, aquele que dá o caminho, some, morreu. Então eles estavam sem saber o que fazer. Então eles estavam sentados sem saber o que fazer. Simão Pedro falou assim, eu vou pescar. Não sei o que eu faço, vou pescar. Aí o resto da turma falou, vou também. A cena é essa. Eles não sabiam o que fazer. Voltaram, né? Voltou para o começo. O que sabia fazer? Pescar. Pegaram as redes, foi embora para o barco e foi pescar. Então Simão Pedro falou, vou pescar. Eles falaram, nós também vamos. Saíram e foram para o barco. Quem estava lá? Estava Pedro, estava Tomé, eu já falei com vocês que é o nosso irmão gêmeo, semana passada falei com vocês. Natanael, os filhos de Zebedeu e 2 outros, que eram os que eles citam aqui. Passaram a noite inteira pescando, conseguiram? Nada.
Quando amanheceu, Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era ele. Aí Jesus pergunta: moços, jovens, por acaso vocês têm alguma coisinha para comer? E eles responderam: não. E Jesus disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então e já não tinham força para puxá-lo por causa da quantidade de peixes. Então João fala para Pedro: é o Senhor. João estava nu, colocou uma roupa, pulou, nadou, foi até ele. E os outros vieram trazer no barco, né? Algumas coisas para a gente poder pensar nisso. O que eu gostaria muito, né? Como irmão, que quando vocês lessem a palavra, a gente tem que pegar essa palavra e colocar ela hoje. O que tem essa pesca de 2000 anos atrás que não estava lá? Eu não estou pescando hoje de novo. Então o que esse trecho tem a ver com a minha vida agora? Senão a palavra não se torna vida e ela não te alimenta, e aí você deixa a palavra para lá, deixa a Bíblia fechada, ou então só aberta no Salmo 91, né? Que é o salmo que a gente sabe ler. Nossa, imagina, tem que estar aqui firme. E é tão... E que eu quero perceber se vocês conseguiram pegar a virada da palavra, né? Aonde que está o grande gancho disso aqui? É isso que vocês têm que aprender. Cada vez que vocês lerem um trecho, vocês têm que entender onde que está o gancho disso. A história é essa: eles foram pescar, passaram a noite inteira pescando, não conseguiram nada. Isso era a sobrevivência deles. Quando o dia está amanhecendo, Jesus está lá na praia. O mar tem uma relação com a nossa vida, né? Porque tem uma época que a nossa vida está numa calmaria, que é uma beleza. Tem época que está numa tempestade, que você fala: morri agora, né? Às vezes nós estamos ali nas ondas. E Jesus está lá na praia, quando o dia estava amanhecendo. Vocês lembram de tudo que Deus já fez ao amanhecer? Sempre a aurora, o nascimento de um dia, tem a ver com as grandes coisas de Deus. Que hora que Madalena foi ao túmulo? Bem cedinho. Quando o povo de Deus estava saindo do Egito, e que Deus coloca uma nuvem de fogo para poder iluminar de um lado, escurecer do outro, para que os egípcios não chegassem, que hora que era? Era a aurora de manhã. Pode ler em Êxodos. Então sempre Deus faz alguma coisa cedo, no despertar. Às vezes a gente passa uma noite em claro, de manhã traz uma solução. Não é assim? Quantas vezes a gente passa uma noite, que você fala: o dia não chega, não nasce o dia, que noite comprida, e de repente nasce o dia e vem tudo novo. E é tão interessante que Jesus vai exatamente aonde eles penaram a noite inteira, né? Tem algum peixe? Bento XVI diz que na verdade essa palavra peixe, ela pode ser traduzida de uma forma: jovens, o que alimenta vocês? Isso é uma pergunta para nós, né? Que a nossa vida, gente, ela é feita assim, né? Nós temos momentos de vitórias, de sucesso, vida parte boa, mas nós temos momentos que nós experimentamos fracasso, aonde falta tudo. Ou é perda, seja material, perda onde você perde uma família, onde perde um grande emprego, alguma coisa, que você sente fracassado, que acaba tudo, igual Pedro e a turma estavam no fracasso. Eu acho que melhor começar de novo na rotina das redes, porque afinal de contas, eu não sei nem o que estava no coração deles, eles estavam completamente atordoados. E aí, o que muda? Vocês imaginam, por que pesca de noite? Porque de noite o peixe é enganado, ele não vê a rede, está tudo escuro. Aí Jesus manda jogar a rede de dia. Qual a chance de pegar peixe? O peixe vem na rede? Nenhuma. E aí eles apanham uma quantidade grande de peixe. O que é aqui o grande ponto desse trecho que vai transformar a minha vida e a sua vida? Qual é? O outro olhar. Mas para ter um outro olhar, o que eles tiveram que fazer? O que acontece aqui? Escutar. Então, qual que é a grande questão? Por que a pesca deu certo?
Porque eles ouviram a palavra de Jesus e obedeceram. Porque eles podiam ter escutado e não obedecido. Aqui é o segredo. Porque quando ele falou, joga a rede à direita, eles podiam ter falado assim, eu não vou julgar de jeito nenhum. Passei a noite pescando, não consegui peixe nenhum. Agora que o dia amanheceu, que eu vou conseguir alguma coisa? Mas eles obedeceram. Esse é o segredo. Esse é o segredo para mim. Esse é o segredo para você. O que é que eu escuto? Para que esse barro possa ser modelado. Para que minha vida possa ser transformada. Para isso que eu escuto. É para isso. Mas como é que eu vou escutar, filho? Eu não vejo Deus falar. Leia a palavra e medite a palavra. Na Bíblia, o escutar está diretamente relacionado com obedecer. Se vocês lembram a cena da transfiguração, quando a nuvem envolve os discípulos, Jesus tinha acabado de conversar com Elias e Moisés. Eles estavam falando. Depois a nuvem envolve e Deus Pai fala, este é o meu filho amado, escutai-o. Jesus estava falando o que naquela hora? Nada. Ok? Então o escutar tem a ver com obedecer. Acolha, presta atenção no que ele está falando, para que essa palavra gere vida na sua vida. Então, qual é o grande segredo da nossa vida? A religião do cristianismo, o judaísmo está diretamente ligada com o ouvir. Escuta, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Mas hoje a gente só tem curso de oratória, né? A gente não tem curso de escutatória, né? Que coisa difícil que é ouvir, que coisa difícil que é silenciar, que coisa difícil que é pegar essa palavra, pensar nela hoje. Como é difícil eu falar como João, é o Senhor, reconhecê-lo. Porque às vezes a gente está no fracasso, está numa situação difícil, a gente acha que a gente foi abandonado. E é lá que Deus vem, né? E é lá que Deus vem transformar, né? É lá que Ele vem tirar a gente da situação de miséria, de dificuldade, né? É lá que Ele pega o nosso fracasso e fala, quer ver o que é que eu faço? Por quê? Porque eu sou Deus e posso mudar qualquer história. É só ouvir, né? É só estar atento para o que Deus quer me falar. É só aprender a silenciar, mas isso tudo é graça. A nossa caminhada com Deus, a nossa vida. Por que eu escuto, né? Falei com vocês, para que a gente seja transformado. Se essa palavra não conseguir me mudar, qual é o sentido de eu vir à igreja e ouvir? Se essa palavra não tiver uma repercussão para mim, qual é o sentido? Eu venho à missa simplesmente porque é uma obrigação minha de cristão? Não, eu venho para ouvir, para que essa palavra entre, eu não posso só escutar, né? Ouve, Israel. Deixa essa palavra entrar no seu coração. Aprenda a pedir opinião ao Senhor teu Deus. Aprenda a colocar para Ele uma situação. Fala, Filó, mas como é que eu vou fazer para ouvir? Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Todas as vezes que vocês estiverem passando por uma situação difícil, vocês têm que tomar uma decisão. Venha até o Santíssimo. Ele está vivo ali, ó. Vivo. Já falei isso com vocês mais de uma vez. Vai à Eucaristia, vai recebê-lo vivo. E conversa com ele. Fala, Jesus, eu estou com essa decisão para tomar. Eu vendo a empresa ou eu compro a outra empresa, né? Eu vendo uma ou compro duas. Conversa com ele, seja o que for, qual assunto for. Qual assunto for. Ele entende qualquer coisa, de culinária, administração do mundo, qualquer assunto. Ele é bom. Conversa com ele, fala com ele. Eu não sou capaz de ir. Porque eu não enxergo nem o que está na minha frente. Mas eu confio no que o Senhor vai me mostrar. Então está entregue a situação e eu deixo o Senhor decidir. E a partir daquele momento que você entregou, não dê sugestão. Se você soubesse o que você tinha que fazer, você não ia pedir opinião, ok? A gente não dá sugestão para ele. A gente fala, pois é, então o senhor viu essa situação, o senhor acha de fazer o quê? O senhor não acha que eu devia fazer isso, isso? Deus não acha. Ele é Deus. Ele sabe. Então, você deixa na mão dele e fala, o senhor conduz, de forma que essa decisão seja
de acordo com a vossa vontade na minha vida, em que nada eu saio daquilo que o Senhor programou. Simples assim, está entregue. E esquece o assunto, que agora já é outro assunto, porque nós temos que fazer outra coisa, que aquilo lá já é para Ele. Esquece aquilo. Deixa que Ele cuida. Vocês vão ficar tão surpreendidos com isso. Porque Deus não tem o bom, Ele tem o ótimo. Ele te conhece mais do que ninguém. E Ele vai trazer coisas que você fala, Gema, como eu nem falei nesse assunto, mas Ele te conhece. Sabe o que você está esperando? Deixa Deus te surpreender. Experimenta o que é conviver com um Deus que é vivo, ressuscitado. Experimenta o que significa poder falar. Se a palavra de Deus não trouxer Jesus vivo para você, a palavra está morta. A Páscoa não está fazendo nenhuma diferença para você. A palavra tem que trazer a pessoa, e é de Jesus vivo, diante de você. Quando você está cansado e você pode ouvi-lo falar de novo, vem a mim, vós que estáis cansados, é a Ele que eu volto. Quando eu posso ali falar, não vos preocupeis, não vos preocupeis. É Mateus 6, 24 a 34, ele fala, vocês estão preocupados com a sobrevivência, com a subsistência, eu estou chamando vocês para a vida. É isso, acordem, que Deus tem uma vida espetacular para cada um de nós, e nós estamos longe de vivê-la, nós temos medo. A gente faz igual Pedro, volta. Então eu estou com medo, não sei o que é esse negócio de ser pescador de homem, então vou pescar os peixes que eu conheço. Jesus falou, não Pedro, larga a rede, não tenha medo. Por quê? Porque eu estou contigo. Jesus não falou que não estaria sábado, domingo, dia santo ou feriado, Ele está conosco. Então, escutar a palavra, rezar e ir. Por quê? Porque assim o Senhor falou. Assim Ele vai conduzir, assim é o que Ele quer. Se a gente pensasse, mas eu não vou não, Senhor, eu já tinha ido embora quando vi essa igreja cheia, bora fazer o que aqui de onde você? É sério, não precisa ter medo, porque quem faz as coisas é o Senhor. Deus cuida de nós, é tão lindo como é que Ele cuida, que quando o pessoal desceu da barca, eles encontraram o Senhor já fazendo peixe e pão, e Ele tinha perguntado se tinham peixe, Ele já estava laçando na pedra. Quantos aqui já foram lá em Jerusalém, já foram nesse local? O dia que vocês puderem fazer essa viagem, é o 5º evangelho. Quando eu estive nesse lugar, que cada vez que eu leio esse trecho, diz meu marido que achou que eu fosse morrer, porque eu nunca chorei tanto num lugar igual nesse, porque naquele lugar ninguém havia mexido, Ele andou ali, né? Então quando eu penso nisso, eu me emociono, quando eu sabia que Ele estava em pé naquele lugar onde eu estava em pé, né? Assim, é muito forte, né? Então essa pedra onde Ele assou, foi guardada e construíram uma capela. E aí Jesus assenta com os discípulos, de novo em volta de uma fogueira, porque Ele precisava de curar a traição de Pedro ali. Ele precisava de curar Pedro, né? Pedro estava sofrido, né? Enquanto a gente não se sente perdoado, às vezes a gente não consegue sair do lugar. E Pedro não conseguia andar, né? Precisava de ser lavado. Naquele momento ele precisava de ser lavado. E aí Jesus fez de novo a cena da fogueira, porque foi na fogueira que ele negou Jesus 3 vezes. Ele estava se aquecendo lá de fora, o povo falou assim, mas você tem... Eu já te vi com aquele ali, ó. Ele falou, não, eu nunca vi, não conheço não. 3 vezes. Eu brinco que no céu só não tem galo, né gente? Porque o galo cantou 3 vezes, lá não tem galo. Então, Jesus assenta, come, dá o pão, dá o peixe. Depois todo mundo alimenta. Qual que é a importância da gente comer junto? Não é só pelo alimento, mas é que a presença uns dos outros nos alimenta. Porque a gente escolhe com quem comer, né? Por isso que é tão sagrado a refeição, né? Que a gente se alimenta da presença uns dos outros, né? Por isso que é tão sagrado. Por isso que na mesa a gente não briga. A gente pode bater no filho depois que, né? A cor pode fritar depois, mas depois. Bater é só uma forma de dizer, né, gente? Mas a coisa pode acontecer depois, mas durante a refeição, aquilo é sagrado. Porque a gente se alimenta uns dos outros. Então Jesus esperou a turma alimentar, ficar bem saciado. Aí Ele faz a pergunta crucial para Pedro. Pedro, tu me amas mais do que os outros? Mais que esses aqui, Pedro? Jesus perguntou 3 vezes, como Ele negou 3 vezes. E é lindo que Jesus diz,
apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros. Meus, não é seu não, Pedro. São meus. Nós pertencemos a Deus. Ele nos fez, guardem isso. Nós somos dele. E cada um de nós foi salvo pelo sangue dele. Cada um. Nós pertencemos a Deus. Ninguém nos tira da mão dele. Pedro, apacenta a minha turma, cuida deles, fortalece a fé deles, mantém eles no caminho que você já sabe o caminho, e dê a eles o alimento, e põe esse povo de pé, ensina para eles aonde que eles vão voltar. É isso, porque eles são meus, Pedro. Apacenta os meus cordeiros. Começou com a turma mais frágil, os que estão machucados, os que estão feridos, os que estão desacreditados, os que acham que a vida não vale nada, os que acham que não vale nada para ninguém, os que estão vivendo uma solidão, os que estão presos nas drogas, os que estão encarcerados sob qualquer forma de cárcere, que não precisa ser na cadeia, os que estão vivendo situações que não condiz em ser filho de Deus. São eles, Pedro, que eu quero que você vá até eles, que hoje é o que segue os sacerdotes, né? Que segue toda a igreja. Apacenta os meus, porque eles são meus, e eu vou pedir conta de cada um deles. É sério? Por isso que a gente tem rezado muito pelos sacerdotes, pelos bispos, pelos cardeais, porque eles cuidam daquilo que pertence a Deus, e eles irão responder por cada alma que se perder. É sério, isso é muito sério. Por isso que a gente reza por eles, para que a santidade deles nos leve, não é? A gente reza para que eles nos dê conta de nos manter. Então Deus fala aqui, e é tão lindo que Pedro, por fim, quando Jesus pergunta pela terceira vez, ele fala uma coisa linda e fala: Senhor, o Senhor sabe de tudo. O que de verdade Deus não sabe? Tudo Ele sabe. Então o Senhor sabe que eu não consigo te amar da forma como o Senhor me ama, que esse amor louco, incondicional, mas eu te amo dentro da minha miséria, naquilo que eu posso te amar. Mas o Senhor sabe de tudo, mas o Senhor também sabe que eu sou capaz de amá-lo mais, assim que eu for sendo transformada pela sua palavra. Então cada vez que eu escuto a palavra de Deus, escutem ela de olho fechado, esteja com o único sentido aberto, que é do ouvir, que nada te disperse, fale: deixa eu ver o que o Senhor quer falar para mim hoje. Se vocês começarem a ler a palavra de Deus todos os dias, seguindo a liturgia diária, vocês vão ver como é que Deus nos alimenta a cada dia, porque aquela palavra é para você hoje, o salmo é para você hoje, aquela palavra que será necessária para que você vença aquele dia. A coragem de cada dia, quem nos dá? Ele. Essa certeza que a gente não está sozinha, a certeza que no meu fracasso, que na minha vida, que eu acho que até agora eu só fiz coisa errada, por causa da ressurreição eu posso ressignificá-la, eu posso fazer uma releitura dela, porque Deus permite que a partir da ótica dele eu faça uma releitura da minha vida. Fala: Senhor, assenta aqui comigo e faça uma releitura da minha vida. Me ajuda, aonde eu acho que estou completamente fracassada, apresenta para Ele. Guardem uma coisa: a nossa vida só vai render. Tudo que a gente tentar fazer sozinho, nós vamos passar uma noite escura e não vamos pegar nem uma piaba. Mas a partir do momento que eu escutei e que eu obedeci, coisa multiplicou. Eles não conseguiram nem buscar tudo que estava ali. Então guardem isso. O que Jesus fala em João 15? Sem mim, nada. E quando eu digo nada, é nada. E a gente precisa aprender isso, porque nós temos uma coisa que se chama prepotência, autossuficiência. A gente fala: Filó, mas eu vou incomodar Deus com isso? Pois incomode com tudo, eu te digo. Com tudo. Acho que ontem eu rezei pouco, ou o dia foi meio difícil mesmo. Achei que eu tivesse rezado bem. Para terminar um consultório 15 para 11 da noite, não foi brinquedo.
Hoje eu falei com ele: chefe, a situação está boa não, o telefone parou um segundo, como é que eu chego? A secretária falou: não, doutor, mas hoje o dia está impecável, você não está atrasado nem um segundo, até a hora que eu não atrasei. Eu falei: porque não sou eu. É porque a ajuda hoje excede. Aprender a tudo dividir, a tudo pedir, ser dependente de Deus como o ar que eu respiro, escutar e obedecer, como? Cegamente. Filó, mais não tem jeito, não, Deus do impossível é um só. Guardem isso, a força não é nossa, é dele. A graça que eu preciso não é minha, é dele. Guardem isso. Há uns dias atrás, deve ter 2 semanas, 3, eu estava com uma criança lá de 5 anos. Tumor cerebral, eu nunca vi tanto tumor cerebral na minha vida. E uma luta. Já tinha ido à cirurgia 2 vezes. E a gente já tinha tentado tirar ele do respirador. E ele faliu. Então estava programado que ele iria fazer uma traqueostomia. Uma traqueostomia já é uma tragédia, é difícil. Para uma família carente, é mais difícil. Entre tantas coisas, né? As mães aprendem tudo, mas é muito difícil. O menino já está muito... Já não está aquele menino que corre, já está numa acamado, né? E nós fizemos uma broncoscopia e o broncoscopista falou: Filó, está perfeito, não tem estenose, não tem edema, ele precisa despertar. É tumor cerebral, é tumor cerebral. E aí Deus tem os caminhos dele que me encantam, né? E eu rezando, né? Falei: ô Jesus, tem misericórdia, tem 5 anos, Jesus, tem misericórdia. Só o Senhor pode, né? Aquilo que a gente não pode. A ciência vai até um lado, né, meu amigo? Tem coisa que não tem jeito. Ele precisa respirar, ele precisa sair do CTI. Senão ele vai tendo infecção, né? Já está tão debilitado, precisa começar a tratar. E aí, na segunda-feira, estava marcada a traqueostomia dele. Deu tudo errado, não conseguiu fazer. Falei: Jesus, você não é mole não, né? Alguma coisa você está arrumando. Tem certeza, alguma coisa. O pessoal falou: Filó, deu errado a traqueostomia. Não fez. Falei: Jesus, não dá ponto isso aí não. Tem alguma coisa que está arrumando. Aí na terça-feira, a gente correndo no leito. Nossa, corrida de leito é bacana. Todo mundo discutindo a fisioterapia, equipe médica, nutrição, todo mundo. E aí quando a gente parou diante dele, e aí? Está de jejum, vai descer para o bloco, eles vão chamar daqui a pouco. Falei: gente, vamos discutir uma coisa aqui, né? Todo mundo, vamos pensar. Vocês acham que é possível, né? Queria saber a opinião da fisioterapia. É possível, o que vocês acham? Da gente estubá-lo? Ele não está tossindo, tá? Não está mais acordado, tá? Ele fazia assim para mim. Vamos embora. Mostrava a porta do CTI para ele vazar. Falava: hoje não tem jeito, nós temos que tirar você do respirador. Todo dia ele falava comigo que ele queria sair. Falei: ele está ficando alerta, né? Então vamos esperar o chefe subir, que é o doutor Júlio, vamos esperar a opinião. Falei: chefe, fica aqui, vem cá, vamos rezar e vamos pensar. Se nós vamos tomar uma atitude, né, como plantonista do dia, porque tinha que estar tudo preparado. Sair do respirador, vai ter que colocar de novo, então o CTI tem que estar no ponto para não perder o momento. Então todo mundo alinhavou, discutiu, pensou, analisou, e a mãe falava comigo assim: doutora Filó, mas eu creio em milagre. Falei: eu também, sou boa nisso mesmo, creio nisso, que você não tem noção. Não sobrevivi aqui dentro. E aí, pensamos muito, ponderamos. O chefe falou: então faz um raio-x, uma gasometria agora. Eu falei: agora, 5 minutos está tudo pronto. Foi mesmo. Rápido, tudo rápido, né? CTI tem que ser tudo rápido. Tudo perfeito, raio-x perfeito. Mas da outra vez também estava perfeito. A cabeça é que não comandou. O tumor é posterior, não comandou. Vamos dar uma chance. Vamos dar uma chance. Tudo bem? Tudo preparado, que se der errado vai ter que entubar de novo. E todo mundo tem que ser esperto, ok? Todo mundo paralisado, né, gente? Vocês podem imaginar uma cena dessa 8 horas da manhã, né? Vamos. Então vamos. Tiramos e deu certo. Acho que há muito tempo que eu não chorava assim, né? De emoção. Porque ele via que ele respirava e ele fazia assim para mim com o dedinho, né? E eu falava: fica firme, vai cuspindo, vai dar certo, você vai aprender a engolir de novo, vai dar certo, nós vamos dar conta de tirar você daqui. Graças a Deus demos conta mesmo, né? E a mãe, mas não por nós, né? Pela graça, né?
E aí a mãe chegou e eu estava de fora com o pessoal da comissão de infecção, e ela me olhou e falou: doutora, ele já desceu para a traqueostomia? Falei: não, você vai ter uma surpresa. Ela falou: já fez, doutora Filó? Falei: muito melhor. Ela falou: não é possível. Falei: o quê? A senhora tirou ele do respirador? Falei: nós tiramos. E ele deu conta? Deu. Ela deu um pulo em cima de mim, que quase caiu eu e ela, né? E assim, chorava eu, chorava ela. E o pessoal da comissão de infecção chorava junto, né? Porque ela também abraçou todo mundo, chorava todo mundo, né? Porque essas vitórias não são nossas. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele está perto, Ele acompanha, Ele vê. Porque Ele está vivo. Então, quando eu digo para vocês, agora tá a notícia que eu tenho, que está lá agarrado no celular, brincando, né? Fazendo joguinho, né? Agora já entrou no mundo, né? Então, quando a gente passa a ter um Deus vivo que participa, que diz: eis que estarei convosco todos os dias, você divide as decisões com Ele. Podemos fazer isso? Quando eu falo podemos, o plural não é só a equipe de CTI, Ele junto. O que nós podemos fazer agora? Fala isso com Ele, aonde na sua vida você acha que não está indo bem. Fala: Senhor, me dá a graça de te ouvir, mais do que te ouvir, te obedecer. Mas eu não estou enxergando, tem importância não, Ele está vendo. E que Ele veja. A gente não precisa ver, mas a nossa confiança em Deus, ela tem que ser incondicional. Porque às vezes a gente está igual Pedro, a gente voltou lá na pescaria. E Deus tem um projeto maravilhoso na vida de cada um de nós. Não tenha medo, porque nosso Deus é ousado. E aquilo que Ele vai fazer através de você, Ele não vai fazer através de mim. A sua vida, ela é única diante do Senhor teu Deus. Então não ponha limite a Deus. Deixa Deus ser Deus. Isso é impossível para nós. O Deus que a gente crê é o Deus dos milagres. Mesmo que Ele não faça, Ele é Deus. E Ele tem um propósito maravilhoso na nossa vida. A gente precisa de viver essa vida que Ele veio trazer para nós, transformada. Não vão ficar na mesmice da nossa vida. Vamos dar a mão a Ele e falar: Senhor, me leva para onde o Senhor me sonhou que eu faria. Para aquilo que o Senhor propôs quando o Senhor me criou. Que eu não tenha medo de viver a sua proposta. Que eu não tenha medo de ir. Porque eu sempre falava com Ele: Jesus, até onde o Senhor é capaz de levar alguém que se entregue? É sem limite. Não tenha medo. Ele vai te fazer voar. Deus te leva a lugares que você jamais vai pensar em ir. Por quê? Porque Ele é Deus. E se Ele quer fazer uma coisa chegar, se Deus tem um propósito, quem pode cercá-lo? Ninguém. Ah, mas isso não tem jeito. Para nós, vamos colocar diante do Senhor. Se for da vontade do Senhor, Ele fará. Então a palavra hoje, o que eu quero que fique no coração de vocês, é entender que a sua vida dará um resultado espetacular. Qualquer obra na sua vida será de um resultado alucinado, se ele for, primeiro, algo que Deus assim também quer. Obedeça o que Ele quiser. Eu digo isso para vocês, que a minha vida sempre foi uma obediência. Para mim decidir ficar em Belo Horizonte, foi 1 ano de oração. 1 ano que eu fazia jejum toda sexta-feira, 24 horas com pão e água, muitas vezes mais com água do que com pão, missa diária, um rosário diário. Eu falava: Senhor, não fala. E Ele falou na reunião, quando eu tinha que dizer, quando eu tinha que dar a decisão, Ele falou. Ele falou, travando meu coração. E eu olhando para aquele povo que me oferecia muito dinheiro, eu falava: não posso aceitar, não vou vir. Eles foram atrás do meu pai e falaram: sua filha não gosta de dinheiro. E eu falei com meu pai: o pai, quando eles falarem isso de novo com o senhor fala: não, é porque além de mim, ela tem outro pai a quem ela deve obediência. E ele disse: não é para voltar, é para ficar em Belo Horizonte. Foi fácil? Eu digo para vocês que não foi. Diante de muito dinheiro que eu iria receber, mas a proposta era milionária, na minha cidade, eu fiz opção por nada, por Deus, né? Dinheiro, financeiramente, se fosse comparar, não era isso. Mas o Senhor mandou ficar. E mais vale, como diz Pedro, obedecer a Deus do que aos homens.
E Deus nunca faltou. Quando eu comecei a atender, que eu fiquei no Baleia, né, eles me chamaram para ficar na residência, eu ganhava somente pelas consultas. E a consulta do SUS era R$ 2,04. Os auditores do SUS achavam que eu atendia demais, eu atendia mesmo, de verdade. Eu atendia, chegava mês, atendia 800 meninos. Aquela pobreza lá, Taquaril, ali toda minha. Mas eles achavam que eu atendia demais, né? Então eles glosavam. E foi maravilhoso o que eles fizeram por mim, porque eles me ensinaram o que é misericórdia, o que é um Deus que não falha, um Deus que não abandona, um Deus que é providente, um Deus que é Pai. E eu vivia da misericórdia dele, vivo da misericórdia dele. Então, quando eu falo isso para vocês, eu falo com a autoridade que eu experimentei, né? Eu não podia ligar para casa para falar: eu preciso de dinheiro. Mas eu tinha um outro pai, onde eu ia no Santíssimo e falava com ele: a conta não vai fechar. E ele nunca faltou. Aliás, Deus na minha vida sempre transbordou. E Ele sempre me deu muito além do que eu podia imaginar. Esse ano, quando eu recebi uma homenagem no Senado Federal, e fui uma das mulheres, das 20 mulheres homenageadas no Brasil, quando eu entrei no Senado, eu chorei e falei com Jesus. Eu cheguei ao Senado Federal para receber um prêmio por sua causa. Foi exatamente porque eu falo do Senhor que eu vim ser homenageada, indicada pelo presidente do Senado para receber um prêmio. Então, quem abriu todas as portas foi a obediência de um dia eu ter dado um sim. Eu falar: se Ele mandou ficar, eu ficarei. Como? Meu pai falou: como você vai fazer? Falei: aquele que me mandou ficar não vai faltar. Então, nunca duvidem, porque Deus abre portas onde elas não existem. Quando Ele te leva a lugares que você jamais ousou chegar, é porque Ele é Deus. E se Ele queria que o meu nome dele chegasse até o Senado, que eu era representante, assim foi, porque Ele quem quis. Nunca podia imaginar, tanto que quando eles começaram a ligar, eu falei com o meu sobrinho: isso é mentira, isso é fake, isso é mentira, não acredito nisso não, que isso é mentira. Se não chegar um papel com o trem do Senado Federal aqui, eu vou falar: mentira, não acredito de jeito nenhum. Que homenagem, você está ficando doido? Claro que não, eu fiz o quê? Nada. Mas era por causa dele. É Ele. Então, a obediência, o escutar, mesmo que Deus demore, Ele vai falar de alguma forma, e vai fazer você entender. Por quê? Porque Ele te conhece. Então tem a forma como Ele vai falar com você. Ele não vai, uma alma aberta a Ele nunca vai deixar de usar, porque Ele precisa de cada um de nós, no projeto da salvação, que a gente não consegue compreender, que é lindo demais e grande demais. A vida de cada um aqui é fundamental, e o que Ele precisa que você faça, ninguém irá te substituir, ninguém. Então, quando Ele precisava de mim cuidando dos pobres, lá no Baleia, quantos anos, e quando eu achei que já estava muito pesado, nunca me esqueço, eu morava sozinha e eu ajoelhei para rezar o texto que eu sempre rezei, e falei com Ele: Senhor Jesus, sempre fui muito prática, né? minhas rezas é muito resumida. Falei: Jesus, presta atenção, está difícil, meu amigo, está difícil. O senhor está vendo tudo? Está difícil. Mas se for possível, só muda. Desde que, eu ponho condição para Ele, desde que eu não saia do projeto do Pai na minha vida. Do Baleia para Santa Casa, né? Tudo igual? Né? Sai do entra no outro, né? E é assim, coloca o seu desejo, coloca a sua necessidade, mas coloca o seu amor, coloca a sua confiança e diga a Ele: eu confio que o Senhor me ama, mesmo que eu seja tão miserável e possa te amar tão pouco, seja tão pouco grata às vezes por tanto que o Senhor faz. Mas quando eu digo isso para vocês, é porque minha história com Ele é uma história que Ele sempre junto,
E Ele já me mostrou milhões de vezes que sem Ele é nada, mas com Ele, eu experimento Isaías. Ele faz, os jovens podem se cansar, mas aqueles que contam com o Senhor, voa com asas. Ele dá asa de águia, corre sem se cansar, e vão para frente sem se fatigar, porque não há explicação para a gente dar conta de fazer tanta coisa, a não ser pela presença de um Deus vivo, que é o nosso alimento e o nosso sustento. Então, quando eu digo tudo isso para vocês, de forma alguma é para enaltecer nada, mas é que vocês possam saber que Deus é de verdade, e que Ele age. E que Ele age na minha vida miserável. Na minha vida, quando Ele me pegou pela mão com 17 anos para vir aqui. Quando Ele me sustentou até então. Quando eu vim enfrentar uma medicina, que naquela época era cruel, uma vaga. E eu não podia ter erro. Se eu fizesse qualquer coisa, meu pai me punha para dentro de casa de novo, porque ele era bravo. E fez vencer tudo. E passei muita fome. E tive muita dificuldade. Mas junto com Ele. De quando eu comprava um sanduíche, eu dividia com Ele. Falava com Ele para pegar metade, meio e meio a meio. Porque Deus é Deus, Ele é vivo. Então é isso que eu quero que vocês aprendam assim. O que eu tiro hoje, que eu preciso aprender? A estar numa presença de um Deus vivo e a ouvi-lo. Porque para que a minha vida frutifique. Para que a minha vida, quando eu falo em frutificar, não é material. Somente Deus sabe se for material. Mas é com você como pessoa. Para que você possa se abrir à graça daquele que te quer grande. Porque Deus tem um olhar para nós que só Ele tem. Então, guardem isso no coração de vocês, né? Não fique parado no fracasso. Deixa Deus trazer um novo olhar. Deixa Deus ter uma outra solução. Deixa Deus propor. Escute a proposta. Deixa Deus agir. Antes de encerrar, quero contar só uma história para vocês. Sabe como é que Deus é Deus, né? Muitos anos atrás, quando existia só, o celular ainda não existia, e a gente andava com um bip. Eu fui para o hospital, para a Santa Casa, para uma reunião do CTI, e tinha uma criança da minha cidade, que eu tinha trago para cá, com tumor cerebral, tinha operado, e ela estava numa fase de quimioterapia, etc., radioterapia na Santa Casa, já não estava mais comigo no Baleia, e eu fui para a reunião. Então, em geral, os pais tinham meu bip, o telefone da Santa Casa, do meu consultório e da minha casa. E eu fui para a reunião, e essa menininha saiu da radioterapia, da Santa Casa, foi de carro, chegou na Andradas, ela entrou em crise convulsiva, voltou, e essa mãe falou, gente, a Santa Casa não tinha vaga, ela falou, preciso achar a doutora Filó, para que ela possa me ajudar. Isso era à noite. Uma mãe pobre, com uma ficha de telefone. Na época que existia ficha de telefone. Ela com uma ficha de telefone. Ela ligou para um único lugar que eu não estaria. No CTI à noite. E isso que ela contar é muito interessante, que ela fala que rezou e falou com Jesus, aonde que a doutora Filó está? Com uma ficha de telefone, ela ligou, eu estava do lado do telefone, esperando o povo chegar para a reunião, atendi, ela falou, ô doutora Filó, eu falei, o que é isso, menina? Ela falou, como é que você me achou aqui? Ela falou, depois eu conto para a senhora, mas Jesus que contou que só estava aí. Eu falei, ele é terrível mesmo. Ela falou, ô Filó, a menina está aqui passando mal em crise convulsiva, não tem jeito, não tem dinheiro, não tem vaga, não tem como internar, como é que eu faço? Falei, como é que você faz? Que eu estou descendo, peraí que eu vou para dentro da ambulância, voltei para o hospital, larguei a reunião, pus ela no hospital, fui embora com ela, voltei com ela para o hospital do Baleia, levei ela contava no caminho, falei, eu estava com tanto de telefone da senhora, eu não sabia que eu ligava, falei com Jesus, onde que a doutora Filó está? Com uma ficha de telefone. Isso é coincidência? Não. A gente precisa entender que Deus participa da nossa rotina. Ele vem no nosso dia a dia. Ele vem na situação mais banal e te revela que Ele está ali, te olhando, cuidando, acariciando, falando, não desespere, estou aqui.
Confia. Há um Deus, gente, maravilhoso que cuida de nós. Aprenda apenas a se fazer dependente dEle. E como diz um poema, peça a Ele: Senhor, me dê a mão e me cura de ser grande. Me faça pequeno e dependente de Ti. Somente dependente dEle. Porque somente Ele pode fazer na nossa vida o que a gente não ousa pensar. E lembre que o joelho, seu joelho, vai te levar aonde seus pés jamais pensariam ir. Louvado seja aquele que nos reúne